Dia 16 de outubro de 2024. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Tudo bem com vocês? Desejo que sim, é claro. Vamos a mais um bate-papo, tem muita coisa para conversarmos. Vamos falar da tristeza do nosso mito. Vamos falar de Rogério Marinho, talvez presidente do PL. Vamos falar o porquê que o PT prefere Marçal. Olha só. Muito bem. Vamos começar dizendo o seguinte, meus amigos. Eu gostaria que vocês que já me acompanham há muito tempo e os que estão chegando agora, não levarem para o lado pessoal os comentários que eu faço. Eu simplesmente trago a vocês notícias, muitas vezes notícias que vocês já ouviram ou já leram em outros lugares, mas é apenas a minha opinião que eu gosto de dividir com vocês. Depois que vocês assistem os vídeos, não só meu como dos outros, são vocês mesmos que vão dizer se concordam ou não com o que eu disse. Mas nunca levem para o lado pessoal. É simplesmente uma opinião. Ok? Muito bem, então vamos ao que interessa. Caiu muito mal para a campanha do Ricardo Nunes aqui na Prefeitura de São Paulo as opiniões do ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, que é do PSD de Gilberto Kassab. Ele disse que Ricardo Nunes e também o Tarcísio de Freitas estavam espalhando fake news sobre o apagão da Enel ou Enel aqui na capital paulista. A Enel, que tem concessão dada pela ANEEL, que é um órgão do governo federal. Para o entorno de Ricardo Nunes, o ministro tentou desgastar a candidatura que ele está tentando aí, digamos, se reeleger, melhor dizendo, e favorecendo Guilherme Boulos, que pegou esse problemão do apagão aqui em São Paulo e já está usando contra Ricardo Nunes. O próprio governador de São Paulo está entre os mais indignados. E essa informação vem justamente do jornalista Cláudio Humberto, lá do Diário do Poder. Claro que a falta de energia prolongada na capital paulista foi e está sendo usada por Boulos. Mas nem assim ele consegue se aproximar em percentuais ao atual prefeito Ricardo Nunes, que tem uma diferença aí a perder de vista. Ou seja, enquanto isto, continua aquela saga de perseguição ao governador paulista com a finalidade de desgastá-lo para 2026. Tanto para sua reeleição ao governo de São Paulo, quanto para talvez uma tentativa de sair candidato à presidência. Ora, mas enquanto os brasileiros de bem, aqueles que trabalham para honrar seus compromissos, para trazer o sustento para suas famílias e para pagar impostos pesadíssimos, a nossa maior corte brasileira está julgando a homologação do chamado Plano Nacional para o Enfrentamento do Estado de Coisas Inconstitucional nas Prisões Brasileiras. O nome é comprido demais, não é não? Seria mais fácil dizer o seguinte: estão aprovando o desencarceramento de bandidos. Seria mais simples. Esse nome comprido serve apenas para afrouxar as penalidades para aqueles que cometem crimes sem violência, mas que continuam sendo crimes, como crime de furto, roubo, por exemplo. Na prática, esse plano que foi proposto pelo PSOL, claro, foi construído pelo Conselho Nacional de Justiça, pelo governo federal e por instituições da sociedade civil, ONGs, aquelas chegadas ao PT, ao PSOL, vocês conhecem muito bem. A medida faz parte da política de desencarceramento do governo, que vai gerar o aumento da criminalidade. Isso segundo analistas ouvidos pela reportagem da CNN e por quem tem ao menos meio neurônio para pensar. Claro que vai aumentar a criminalidade. O pior de tudo é que o plano foi preparado a mando do próprio Supremo Tribunal Federal. Segundo os especialistas, o relaxamento da prisão será feito por determinações e entendimentos do próprio Supremo, que criaria diretrizes para que juízes possam aplicar penas alternativas de prisão
ao julgar seus casos. Ok, o camarada vai, assalta, rouba, não comete violência, né? Ao invés de sair preso, eles mandam o camarada ir assistir uma missa, assistir um culto. Esta é a pena alternativa. Claro que não precisamos entrar em detalhes sobre esse plano para dizer que essa política pode incentivar, sim, e vai incentivar o desencarceramento em massa e vai colocar a população em riscos e um caos na segurança pública. Por isso costumo dizer que quando a imprensa começa a focar demais em um único assunto, como avião que ia cair e precisou descer e agora a presidência quer um avião novo, ficou falando disso 3 dias, como o próprio assunto dos pleitos municipais, é porque nos bastidores, aqueles que se dizem das instituições do Brasil estão trabalhando por debaixo dos panos, né? Arquitetando planos nefastos contra a sociedade de bem. Essas ações não podem ser chamadas de atos democráticos, mesmo saindo das próprias instituições como o Supremo e Executivo. Nem hipótese alguma, pois viola a própria Constituição e o Código Penal brasileiro, que propõe punições rígidas a quem comete crimes. É nessa hora que gritamos, e desesperados, onde estão os 2 presidentes do Legislativo para se oporem com veemência contra a arbitrariedade do Poder Judicial, que insiste, sem nenhum tipo de vergonha, em invadir o espaço de outra instituição, como o Legislativo. Para que servem os parlamentares então? Os parlamentares que elegemos, que estão lá para nos representar. Engraçado que hoje pela manhã, assistindo o programa Auri Verde lá do Alexandre Pitoli, ele trouxe o influenciador Kim Paim, de quem eu gosto muito, vocês certamente devem gostar também, e o deputado Ricardo Salles, que saiu do PL e agora está no Partido Novo. E o assunto que estava sendo debatido era aquela frase que Ricardo Salles soltou, de que é melhor perder em pé do que ganhar de 4. Essa frase ele proferiu a respeito do pleito de São Paulo. E essa questão sobre as ações dos parlamentares dentro do Congresso Nacional ficou muito claro. E conferiu até com coisas que eu já disse aqui, que eu já tentei explicar que na política, o que se diz hoje não se confere no dia seguinte, não se cumpre amanhã. Pois quem resolve os problemas políticos no Congresso Nacional não são os parlamentares diretamente, e sim os líderes dos partidos, os presidentes dos partidos. Quem não assistiu esse programa da Auri Verde hoje pela manhã, assista, que vale a pena o debate. Aliás, o Kim Paim passou um sabão legal no Ricardo Salles e deixou Pitoli com cara de banana. Porque, claro, o Kim Paim não apoiou Ricardo Marçal. Ele disse que não apoiou ninguém, mas claramente não apoiou Marçal. Ele pensa como eu e como vocês, que querem dividir a direita, querem desgastar Bolsonaro e Tarcísio, né? E se despediu do Alexandre Pitoli com um simples, ok, só assim. Isto foi o seguinte: você é cara de pau de me chamar aqui para discutir esse assunto, sabendo como eu penso. Confiram lá no programa que vocês vão entender o que eu estou falando. Muito bem. Mas o jornalista Luciano Trigo, lá da Gazeta do Povo, hoje fez em sua coluna um exercício de futurologia e até usou a inteligência artificial, mais especificamente falando do ChatGPT, para saber como seria o Brasil sem a polarização do nosso ex-presidente Jair Bolsonaro e o atual presidente brasileiro. Para quem não sabe, o ChatGPT faz um levantamento de toda e qualquer matéria política, ou política não, de qualquer assunto, acumulada nas nuvens e nos próprios equipamentos, como computadores e celulares, né, das pessoas, para filtrarem os assuntos, os mais diversos assuntos, e dar o retorno quando questionado. E segundo esse jornalista, a resposta sobre como seria a política no Brasil sem o líder da direita e o líder da esquerda, ele diz que isto possivelmente iria propor um novo estilo de política. Ora, isso é fato.
Isso é óbvio, né? Porque segundo a resposta dele, do jornalista, essa resposta inclusive veio de encontro ao que eu comentei no vídeo de ontem, né? Quando disse que a despolarização ou reconfiguração política sem a presença do líder da direita ou da esquerda pode abrir espaço para uma maior diversificação do debate político. A polarização extrema entre esquerda e direita pode perder força, permitindo o crescimento de força política mais moderada ou alternativas, como o centrismo ou novos partidos que adotem posturas pragmáticas. Quando o ChatGPT aí diz alternativas centristas, claro que ele está citando o centrão mesmo para valer, que vai sim concentrar todos os partidos que não se identificam de alguma forma, mas vão se juntar, tornando-se praticamente um único partido, um partido do padrão, que somente se dividirão na hora de receberem os fundos partidários que constam em leis, né? E a divisão do obsceno fundo eleitoral. Por esse motivo, o próprio PT, como disse ontem também, já pensa em se render ao centrão, depois do desastroso resultado dos pleitos municipais, o que tornará, a partir de agora, o PT um partido nanico. Enquanto isso, sabemos que a nossa direita possui algumas alternativas que poderão, numa eventualidade, substituir a presença do nosso ex-presidente, que no momento se encontra impedido de concorrer. Tarcísio de Freitas é o maior nome da direita, depois do mito, e caberá a ele carregar a bandeira do conservadorismo, mesmo contra tudo e contra todos, como alguns inocentes que acreditam que ele debandou para o sistema, que ele agora é comunista, e coisas desse tipo. Outros acreditam erroneamente, a meu ver, que Pablo Marçal será o nome da direita em 2026, mesmo ignorando sua falsidade perpetuada em vídeos que desonram os conservadores, principalmente quando ele trata de religião, debochando do poder de Deus, né? Dizendo que Cristo morrer na cruz não foi problema, porque Pedro também morreu, coisas desse nível. Então, eu já deixo claro, esse é o motivo pelo qual eu não vou para a lata de Pablo Marçal. Não é porque ele é de direita, de esquerda ou de centro, se ele poderia ser bom político ou não. É que ele vai contra meu pensamento conservador e cristão. Esse é o primeiro ponto. Mas, a meu ver, a direita verdadeira continuará preservando os valores que defendemos. Porém, não conseguiremos escapar do centrão. Aliás, já estamos no PL de Valdemar Costa Neto, que é centrão também. Agora, se quisermos escapar desse centrão, se quisermos ter chances, teremos que, evidentemente, abrir um partido verdadeiramente conservador, de direita, para poder emplacar nossas pautas conservadoras lá no Congresso Nacional. Temos que ter um partido 100% ligado com nossas pautas. E claro, é uma coisa que o próprio Mito tentou enquanto foi presidente e não conseguiu, por intransigência do TSE, que nunca foi intransigente com o Partido Rede e o PSOL, por exemplo, que quiseram criar um partido e conseguiram. Ontem saiu a notícia de que talvez Rogério Marinho é que vai presidir o PL a partir de 2025, ao invés de Eduardo Bolsonaro, e foi o próprio Mito que levantou essa bola. É um excelente nome, não só por sua capacidade e pelo seu conservadorismo, mas também porque tem voz respeitada entre todos os parlamentares de direita. Os de esquerda também, mas não dão um braço a torcer, claro. Temos que nos preparar para 2026. E será importante um partido comandado por alguém verdadeiramente conservador, coisa que Valdemar Costa Neto não é. Aliás, ele não pode conversar com o Mito e vice-versa, isso atrapalha muito. E com o Rogério Marinho assumindo o partido, essa comunicação será direta, não é isso? Mas a troca de comando, saindo de Valdemar Costa Neto e entrando no Rogério Marinho, se dará para que o PL não perca Jair Bolsonaro,
que claramente se viu acuado nesse pleito municipal de São Paulo. E também porque ele encontra problemas em alguns estados, como o Maranhão, por exemplo, que tem líderes dentro do PL, lá em Maranhão, que são corruptos, já foram presos, inclusive. E ele reclamou muito, num vídeo que ele fez aí pro Auri Verde também. Aliás, vamos lembrar que ele mesmo se manifestou no mesmo programa que quer sair candidato para a presidência em 2026. Mas caso sua inelegibilidade continue, ele cogita jogar a toalha e desistir da política, antes que o matem ou façam algo pior com a vida dele e com seus familiares. Olha só que situação, porque não é nada fácil, né, para o nosso capitão, que já se sacrificou demais pelos brasileiros. A perseguição que ele sofre, eu mesmo não aguentaria. Acho que ninguém aguentaria. É muita maldade. A perseguição não é somente política, mas é psicológica. O que ele já passou, o que ele já sofreu, e a perseguição continua, claro que chega no momento que a pessoa não aguenta mais. Agora, de repente, o PL indo para as mãos do Rogério Marinho, ele tendo uma conexão direta com o presidente do partido, pode ser que ele continue ainda lutando pelo povo brasileiro. Agora, por isso é muito importante, pelo menos para mim, que faço vídeos, acompanhar o que pensa a esquerda, pois só assim consigo entender algumas manobras políticas. Hoje no blog do excremento do Noblar, esquerdista até doente, né? Ele mostra que o atual inquilino do Palácio do Planalto quer um PT menos inclinado para a esquerda e mais inclinada para o centro. Ele quer reposicionar o PT e a tarefa caberá a Edinho Silva, que vai ocupar a presidência do partido em breve com a saída de Gleisi Hoffmann, que deverá ocupar um cargo no próprio Planalto, não sei. Segundo o tal Noblar, a única notícia boa atende pelo nome Pablo Marçal, que se não for punido pela justiça, será candidato a presidente em 2026, ou a governador de São Paulo. E o atual mandante torce por isto, porque dessa maneira Marçal continuará dividindo a direita. Quando isso vem, quando uma informação dessa vem da esquerda, fica muito mais fácil entender por que Pablo Marçal entrou nessa disputa à Prefeitura de São Paulo, que foi mesmo para ajudar a dividir a direita. E muita gente, infelizmente, caiu nessa ladainha. Eu só não vou colocar outros vídeos dele aqui que depõem demais contra a imagem dele, para não parecer perseguição gratuita. Não quero mostrar perseguição gratuita, até porque o Ricardo Nunes também não era meu candidato dos sonhos, como não era do presidente e de muitos. Mas jamais eu votaria em Boulos e também em Marçal. Mas temos que ficar atentos, porque essas jogadas não acontecem por acaso. Tudo está sendo pensado para 2026, que nós deveremos e precisaremos tirar o governo da esquerda e retomarmos o comando da nação. Caso contrário, nossa vida ficará cada vez mais difícil. Então, meus amigos, é isso que eu tinha para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, mesmo sendo notícias não tão agradáveis, né? Mas são informações importantes que todos precisam saber. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Pegue o link do vídeo e mande para um amigo assistir. Convide-os para se inscreverem no canal. Colaborem com o Terra Brasilis News. Ajudem o canal a ficar inteiro, ficar de pé. A luta não é fácil. Tá ok? Dito isto, desejo a todos vocês um excelente fim de noite, muito bom descanso. E até amanhã, se Deus quiser, Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.